Nós também estamos te ouvindo muito bem. Uma ótima noite a agora tô todos com vocês. Aqui é o repórter Everaldo Leite, do TV Repórter, com duas pessoas especiais e um tema imperdível, principalmente para você, mulher. Eles estarão falando hoje sobre a saúde da mulher. Eu queria que eles se apresentassem. Nós estaremos abordando aqui de forma objetiva e esclarecedora temas relacionados à saúde da mulher de maior incidência no dia a dia. E aqui com a gente, você já conhece o professor Tiago, muito conhecido, uma pessoa maravilhosa, responsável do Clube da Terceira Idade. E essa noite, de forma especial, a nossa doutora Mariana Gonçalves estará falando também sobre a saúde da mulher. Nesse momento, eu queria que o professor Tiago ele se apresentasse, ele falasse sobre ele um pouquinho. Boa noite, amigos. Obrigado, Everaldo. Sua apresentação realmente é importante, né? Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras também proferidas, né? Mas eu sou apenas um professor de educação física, amigo, né? Que tem essa predisposição natural de estar tentando, né? E temos conseguido muito, graças a Deus, apoio de muitas pessoas, caminhar com as pessoas, auxiliar em várias demandas, principalmente no que diz respeito à questão da saúde do idoso, que é um fator que eu tenho assim como um objetivo muito importante, né, para mim. Eu sou gerontólogo, especialista em geriatria e gerontologia, e sou presidente do Clube da Terceira Idade de Nova Iguaçu, aqueles que ainda não me conhecem, e temos um projeto de 20 anos na cidade, onde trabalhamos aí essa questão da saúde do idoso de forma preventiva, com atividades físicas, com atendimento psicológico, com fisioterapia, enfim, procuramos, dentro das nossas possibilidades, como sociedade civil, acolher e tentar resolver as demandas dos idosos na cidade. Hoje temos aproximadamente 600 pessoas sendo atendidas em 10 núcleos em todo o município. Obrigado. Isso é muito bom. Agradecemos aí a presença do nosso professor querido e amado professor Tiago. E agora com você também, a nossa doutora. Olha, falando sobre a saúde da mulher, que legal. Doutora Mariana Gonçalves, boa noite. Acho que a doutora não ouviu, não. Ouviu, doutora? Ouviu. Tá chegando depois para ela tá ouvindo. Então, eu sou Mariana, médica formada pela Universidade. Oi? Tá ouvindo agora? Foi? Agora sim. Vocês me ouvem direitinho? Estamos ouvindo bem, doutora. Vocês estão me ouvindo ou não ouço vocês? Nós estamos te ouvindo bem. Eu acho que a senhora não está nos ouvindo. Hein? Você tá com fone de ouvido, doutora? Tá com fone de ouvido? Tem fone de ouvido aí? Agora vai melhorar, quer ver? Travou. Enfim, como o Everaldo havia destacado, né, o nosso repórter Everaldo Leite, a doutora Mariana está com algumas questões ali de internet. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante do ponto de vista da educação física, da cultura corporal, né, e do ponto de vista da medicina também, sobre a saúde da mulher. E nós pretendemos destacar aqui algumas questões que ocorrem com maior incidência, né, no dia a dia da mulher, e esperamos poder contar com a sua contribuição, com perguntas, algumas dúvidas que vocês tenham, que nós iremos, dentro do possível, procurar elucidar para vocês. Antes de mais nada, eu destaco que no projeto do Clube da Longevidade, nós procuramos dar uma atenção ampla através da cultura corporal, da educação física em si, né, as demandas oriundas da mulher, saúde da mulher, onde nós temos ali aproximadamente 600
pessoas sendo atendidas, e dessa consideramos que 95% são mulheres, né? E aí a gente procura, dentro da nossa área especificamente, e mais recentemente com o apoio da psicologia, através da doutora Ana Paula e da doutora Patrícia, dar uma atenção também nessa vertente da saúde mental. Por favor, doutora Mariana. Retornei, vocês me ouvem? Sim. Conseguem me Agora sim. Agora sim, doutora. Perdão. Então, voltando. Agora está perfeito, está perfeito agora. Então, voltando, estamos aqui com a doutora Mariana Gonçalves, que estará se apresentando nesse momento e falando um pouquinho sobre o tema. Ok. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a oportunidade do professor Tiago em estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Eu sou Mariana, sou formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e o meu enfoque de trabalho é a saúde da mulher. E hoje a gente vai estar conversando sobre alguns temas importantes, principalmente voltados para a nossa população idosa, nossas mulheres já na melhor idade, que é um público que eu também gosto muito de atuar e eu já venho há um tempo atuando juntamente com o professor Tiago. Poxa, que legal, muito bom. Gente, então essa noite vamos falar sobre a mulher. Diversas mulheres estarão entrando agora, né? Compartilhando, enviando perguntas e muito mais. Vamos falar sobre a saúde da mulher? Professor Tiago, fique à vontade. Enfim, como eu já havia destacado inicialmente, no clube a gente procura dar ênfase no sentido da prevenção através da atividade física, e agora, no segundo momento, tivemos a participação das psicólogas trabalhando a questão da saúde mental das mulheres de uma forma mais direta. Mas eu gostaria de ouvir a doutora Mariana falando com a gente um pouco mais aí, e a gente aqui vai dar uma direção no que diz respeito às questões ligadas à educação física. Por favor, doutora. Então, a atividade física ela é benéfica de vários sentidos para o corpo humano, né? Desde que a gente se entende como ser humano ativo, desde o nosso início do mundo mesmo, a gente já consegue interagir com atividades físicas, desde bebê até idoso. E a atividade física ela é um fator protetor para diversas patologias, não só na mulher, mas hoje é o nosso enfoque. A atividade física ela é um fator protetor para desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como câncer no útero, câncer no ovário. Ela é um fator predisponente para possibilitar que a pessoa com características genéticas predispostas a desenvolver determinadas patologias, como diabetes, hipertensão, possam não desenvolver essa patologia, de certo modo, além de ser preventivo para desenvolver alguns tipos de doença. Ela é o tratamento base para outras doenças, né? No Brasil, a gente estima que a população idosa, em torno de 30% a 40% da população idosa tem hipertensão, em torno de 20% tem diabetes, que são as duas doenças de maior comorbidade na nossa população. E a atividade física ela entra como fator protetor e como primeiro fator de tratamento também. Focado mais no assunto da mulher, a gente costuma muito comentar sobre o processo da menopausa, que é um dos processos mais importantes na saúde da mulher idosa, ou evoluindo para a fase idosa, né? Que a menopausa ela acontece antes da chegada da fase idosa. E a atividade física ela é muito importante para diminuir sintomas, para conseguir manter um equilíbrio na vida dessa mulher. Essa mulher ela vai passar por transformações no corpo, na mente, e o exercício físico, junto com uma terapia medicamentosa e junto com acompanhamento regular de um médico, um profissional de saúde, tem inúmeros benefícios para a saúde dessa mulher. Com certeza, né? Como a doutora destacou, a educação física, né, a cultura corporal, no tratamento do câncer, ela desempenha um papel muito importante, né, como fator protetor. Ela ajuda, no caso, a manutenção, né, da saúde, a manutenção da massa muscular, ela ajuda no ganho de força, que são questões assim extremamente necessárias para a pessoa acometida do câncer, né? Que através da prática da atividade física direcionada, a pessoa, inclusive, tem uma resposta melhor à intervenção medicamentosa, né? Porque durante esse processo da menopausa,
que há uma queda significativa na questão da produção hormonal, principalmente, né, do estrogênio, que é o hormônio que ajuda a mulher, num sentido assim mais amplo, de se manter nessa fase, que as pessoas associam a questão da menopausa ao encerramento da fase produtiva, da reprodução, né, feminina. Então, com a ausência desse hormônio, o corpo sofre algumas perdas, como foi destacado pela doutora Mariana. Então, através da cultura corporal, da atividade física orientada, você consegue ali manter, né, a sua massa muscular, ganhar, e ganha-se força também, né? Além de você melhorar, no caso, a composição óssea, né? Porque com a ausência do hormônio, existe uma fragilidade óssea, a osteoporose ela atua de uma forma mais severa. E com a prática da atividade física, principalmente com exercícios aeróbicos, você consegue, através dessa atividade, melhorar a captação do cálcio na questão metabólica. E com isso você melhora a sua estrutura óssea, né? E mantém também aí a qualidade de vida em alta, né? Mais ou menos por esse caminho. Eu posso até completar também, Tiago, se você me permitir. Claro, doutora, estamos aqui para te ouvir. A questão da saúde óssea na mulher é uma questão de prioridade também, né? É uma questão que quando a gente vai chegando a uma certa idade, a nossa composição óssea ela tende a diminuir, isso é um fato. E nem quando a gente fala certa idade, eu não estou me referindo à idade idosa. A composição de massa óssea da mulher ela começa a ser perdida a partir dos 30 anos. Então, por isso que a gente foca que a atividade física ela não é só para um grupo seleto, ela é para todas as idades. Claro que respeitando os limites de cada indivíduo, mas quando você começa a fazer atividades físicas regulares, desde da infância, da adolescência, você aumenta muito a sua composição corporal, juntamente com uma alimentação saudável também, regular, né, e com outros fatores também predisponentes a fazer com que a sua massa óssea cresça cada vez mais e você tenha um aporte ideal de reserva óssea. No Brasil, as mulheres já têm estudos comprovados de 2020, 2019, nos quais as mulheres, a maioria das mulheres, em torno de 60%, não tem uma massa óssea eficaz, eficiente, uma reserva óssea eficiente aos 30 anos. E depois dos 30 anos, elas tendem a perder, né? Nós, mulheres, tendemos a perder massa óssea. Então, a atividade física, durante essa fase também, ela é um fator de proteção, juntamente com a alimentação adequada e com outros fatores também associados. E na fase idosa é um dos principais fatores de proteção para a osteoporose, porque você se manter ativo, você mantém a troca de íon entre os ossos e você mantém uma saúde óssea muito adequada. Então, a atividade física e também uma alimentação regular são os dois principais fatores de proteção da osteoporose hoje no Brasil. As mulheres elas sofrem mais com a osteoporose por causa do estrogênio também. O estrogênio ele é um fator que atrapalha até certo ponto esse processo, e na menopausa você tem uma diminuição de todos os hormônios, não só de estrogênio, mas também da progesterona e de diversos outros hormônios, e com isso você tem uma diminuição ainda maior da massa óssea. Então, eu posso fazer uma pergunta a vocês, não cortando o professor Tiago. Fala, professor Tiago, depois eu venho com uma pergunta aqui. Eu não conheço como vocês conhecem, né? Então, eu vou fazer aquelas perguntas que as pessoas que estão assistindo, talvez, com certeza, vão querer fazer. Vou deixar o professor falar, e eu quero falar por que as mulheres mudam. Eu tenho uma mulher dentro de casa, eu tenho uma filha, por que muda os seus comportamentos, né? Suas emoções na TPM. Olha só, quantas mulheres estão assistindo agora querendo saber disso? Mas tudo bem, vai lá, professor, pode falar, pode ficar à vontade. Ainda sobre essa questão da menopausa, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que eu devo fazer atividade física na menopausa? É recomendável? Que tipo de atividade eu devo fazer? Então, nós já destacamos aqui, assim, de uma forma bem ampla, né? Quais são os benefícios? A gente tem essa questão da massa muscular, que nesse período, em razão da baixa produção hormonal, há uma queda significativa também na massa muscular, né? Com a atividade física, você vai aumentar a massa muscular magra e, com isso, você vai aumentar o seu metabolismo, né? Através desse aumento do metabolismo, porque quanto maior, né, a massa muscular,
mais o seu metabolismo vai ser acelerado, ou seja, inclusive a massa óssea é proporcional à massa muscular. Então, se você está praticando atividade física nesse processo de menopausa, onde você entra nesse processo de perda de massa muscular, massa óssea, você fazendo atividade física de força, que é uma das recomendadas, né? Você vai, além de aumentar a sua massa muscular, aumentar naturalmente a sua massa óssea, né? É importante destacar também que essa prática da atividade física ajuda muito naquela questão daquelas mudanças que é a famosa aquelas ondas de calores que as mulheres, né? As mulheres sofrem uma onda de calor contundente nesse período da menopausa. Então, a prática da atividade física também vai ajudar você nesse sentido, porque, como eu havia destacado, há essa mudança no funcionamento do seu organismo, e com a prática da atividade física, você estimula a produção de um outro hormônio extremamente importante, que é a endorfina, que vai ajudar, né, a melhorar o seu humor, que nesse processo, inclusive, da menopausa, há aquelas crises de humor, né? Há aquela tendência da libido também reduzir, e com a prática da atividade física e a produção da endorfina haverá um aumento, né, na sua libido, vai despertar o interesse da mulher nesse sentido também. Em razão do sedentarismo e a chegada da menopausa, há também a possibilidade dos tendões e ligamentos se enrijecerem. E com a prática da atividade física, você vai conseguir também recuperar essa flexibilidade e reduzir esse enrijecimento dos tendões. Então, é importante você praticar atividade física, tanto a atividade física de força, né, que é o treinamento de contra-resistência, quanto a atividade física aeróbica também, que é muito importante, é indicada, né? Aí você vai ter o aumento da massa óssea, tanto pela questão do aumento da massa muscular, que já foi destacado para vocês, a ligação entre uma e outra, como também da questão do impacto, que a atividade física que provoca um impacto de baixo impacto, ela também estimula né, a produção das células ósseas aí, reduzindo essa perda. E tem um outro detalhe importante que a gente costuma destacar, que eu falei agora recentemente, que com a prática da atividade física aumenta-se a captação de proteínas, né? E com isso você vai naturalmente facilitar a absorção do cálcio. Então, é extremamente importante que a mulher pratique atividade física, né, durante a menopausa. E eu creio que esse seja um dos grandes desafios para as mulheres nesse processo de envelhecimento, né? É passar por essa etapa com menos danos possível, né? Eu posso responder também a pergunta que foi feita para Isso, gente, por favor, né? doutora. A senhora que vai responder, eu vou aqui só. Okay. É verdade. Não, eu concordo em tudo que o professor Tiago falou com a gente. Realmente estava só fechando uma questão de pensamento, né, sobre a questão da atividade física e fatores relacionados à saúde óssea. Mas respondendo a nossa pergunta sobre a questão da TPM, por que as mulheres têm TPM, né? Por que essa mudança de humor? Por que os sintomas relacionados com a TPM? Nós mulheres, nós temos ciclos hormonais. Mulheres em idade fértil, né, mulheres que têm menstruação, que menstruam, elas ovulam. Então, elas ovulam por uma questão de ciclo hormonal. No início do nosso ciclo, a gente tem um aumento de estrogênio. E no meio do ciclo, a gente começa com um aumento de progesterona. No final do ciclo, que é perto do processo de menstruação, né, que é o processo quando não temos uma fecundação, a gente tem a queda muito brusca desses dois hormônios, do estrogênio e da progesterona. E a queda brusca desses hormônios é sentida dessa maneira, porque o estrogênio e a progesterona associados, cada um tem uma função em algumas partes do corpo. Mas os dois juntos, eles aumentam a libido da mulher, eles aumentam a sensação de satisfação, de prazer, eles aumentam. O estrogênio ele é bom para diminuir a acne, ele é bom para o cabelo, faz o cabelo crescer, dá um certo tom sedoso na pele, ele é bom para a lubrificação corporal da mulher, aumento da mama. E aí, quando a gente chega perto do momento de ter uma menstruação,
e os níveis hormonais caem muito bruscamente, a mulher sente efeitos colaterais da falta do estrogênio e da progesterona. Então, ela tem uma mudança de humor muito grande, porque o estrogênio ele atua de maneira benéfica no humor. É a mesma coisa que acontece na menopausa. O estrogênio na menopausa ele diminui muito, então a mulher tende a ter um humor mais deprimido. Perto da menstruação, próximo à menstruação e na menstruação, a mulher também tende a ter um humor mais deprimido. As cólicas são devido ao processo de enrijecimento do útero para a saída do sangue que ficou acumulado, né? Então, sente cólica, pode sentir frio ou calor, porque tem a mudança no termostato, tem uma ação hipotalâmica do estrogênio. E esses são os processos, fenômenos que ocorrem, por isso que ocorre a TPM, né? Que muitas mulheres têm, mas que podem ser tratados de acordo com o nível dos sintomas. Se os sintomas incomodam muito aquela mulher, a gente tem como tratar no consultório, marcando uma consulta com o ginecologista de preferência, e existe tratamento para TPM. Nenhuma mulher é obrigada a sentir tantos sintomas ruins e ter que conviver com isso para a vida toda. Com certeza, doutora. Realmente é extremamente importante, né? As pessoas terem acesso a essas informações, que muitas vezes as pessoas não entendem essas mudanças e ficam assim, poxa, será que é normal? Então, assim, essa luz que a senhora está lançando sobre essas questões hormonais é importantíssima, né? E no que diz respeito à contribuição da educação física e da cultura corporal nesse sentido, também é fundamental, né? A atividade física também, ela ajuda nesse processo, reduzindo, né, a tensão pré-menstrual. Com certeza, Porque, como Tiago. já havia destacado, isso, a questão da endorfina, que é um hormônio que dá prazer, traz alegria, ela ajuda também a mulher, passar por esse processo da tensão pré-menstrual, né, de uma forma mais tranquila. Né? Com Agora, certeza. doutora. Perdão, eu só iria Não, te pode falar, pode falar. complementar para dizer que o primeiro tratamento da TPM é atividade física. A gente, no consultório, trata muitas adolescentes com crise de TPM, que no início dos ciclos menstruais é muito difícil para a mulher lidar, os hormônios ainda não estão acostumados com aquele ciclo, e a atividade física ela é o primeiro tratamento para uma TPM, né? Para uma síndrome, uma disfunção menstrual na mulher. Então, realmente é importantíssimo. A endorfina ela é um hormônio que atua, uma satisfação, dá muita satisfação, dá prazer para aquela pessoa que está praticando atividade física, e para mulheres com TPM é o principal tratamento. Importante. Doutora, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente não tem como fugir desse tema também. Tem essa questão da menopausa. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esse momento da vida, por favor, coloque aqui, que a doutora vai responder para a gente, com certeza. Agora, essa questão, um outro fator que, assim, é muito falado, né? Inclusive tem até aquele período do ano, é outubro rosa, se não me engano, é isso? Que se fala muito sobre a questão do câncer. A saúde da mulher está direcionada, associada diretamente a essa questão do câncer, principalmente o câncer de mama, que é o que mais acomete, creio eu, né? Mas o que a senhora poderia trazer para a gente nesse sentido, em nível de ações preventivas, e como é que a mulher pode trabalhar isso de uma forma assim preventiva e que possa passar por isso com mais tranquilidade? Com certeza, Tiago. Esse tema é um dos mais relevantes na saúde da mulher. São dois temas que a gente sempre tem que focar, que é a prevenção do câncer de mama e a prevenção do câncer de colo de útero. São duas medidas de prevenção nacional, nós temos 2 programas de prevenção nacional. E com relação ao câncer de mama, vamos focar mais no câncer de mama nesse momento. É muito importante que a mulher tenha costume de, pelo menos uma vez ao ano, consultar o seu ginecologista para que seja realizado o exame da mama específico. Alguns anos atrás a gente recomendava o exame da mama da própria mulher, mas hoje em dia estudos recentes comprovam que é importante que a gente faça sim um autoexame para conhecimento corporal, mas para diagnóstico de câncer para diagnóstico e suspeita, né, de câncer de mama, é importante que a mulher faça pelo menos uma consulta anual ao ginecologista, para que o médico possa observar e fazer o exame físico detalhado, específico,
e aí sim poder suspeitar de algum nódulo. Nós estamos treinados para reconhecer alguns tipos de nódulos. Então, essa prevenção é a prevenção primária. Outra causa que é muito importante, que toda mulher acima dos 40 ou 50 anos, dependendo dos fatores de risco, tem que fazer a mamografia anual. É o nosso principal método de rastreio para câncer de mama. É um método muito eficaz, muito eficiente, de baixo custo, que nós temos no nosso município em ampla distribuição. Então, a partir de 40 anos, para algumas mulheres com fatores de risco, com história familiar, com parente de primeiro grau que tenha tido câncer de mama, e para acima de 50 anos, para as mulheres sem fatores de risco. Para todas as mulheres, até uma determinada idade, a gente costuma pedir a mamografia anual, que é o principal método de rastreio. A gente estima que na população do Brasil, se todas as mulheres realmente fizessem mamografia, a gente teria um índice muito baixo de morte por câncer de mama, né? Porque esse exame ele não previne que você tenha, só que é um exame fundamental para o diagnóstico precoce. E o que mais salva no câncer de mama é a gente fazer um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Com certeza, né? Algumas pessoas perguntam assim, será que eu posso fazer atividade física, eu devo fazer atividade física nesse período? Né? É importante que as pessoas tenham com clareza essa informação também, no sentido de que a atividade física ela é indicada praticamente, né, em todas as etapas da nossa vida, principalmente nesses momentos, mas sempre com o primeiro ponto, com a autorização da doutora Mariana. Sempre que você for fazer atividade física, você tem que ter uma autorização do médico. Em qualquer circunstância, né, a atividade física ela vai ser benéfica, mas ela tem que ter, primeiro momento, autorização do médico. No segundo momento, né, ter o acompanhamento de um profissional de educação física. E na questão do câncer, como que a educação física pode ajudar? Como que a cultura corporal pode ajudar? Aí eu vou destacar para vocês mais uma vez. Primeiro fator, quando você, a partir da autorização do seu médico, que ele vai avaliar o período exato em que você poderá ser submetido a um esforço compatível com a sua condição, e aí o profissional de educação física ali, acompanhado com o médico, o fisioterapeuta, irá atuar no planejamento e na execução desse exercício. Com que objetivo? Primeiro, a questão da força muscular, que é um outro fator importante, né? Em vez de destacar. Primeiro, ganho de força muscular para esse paciente que está passando pelo processo de tratamento. Depois, para preservar e melhorar a capacidade funcional, né? Que é um outro grande desafio do ser humano no processo de envelhecimento, é a preservação, né? É a manutenção da funcionalidade do corpo. E nesse processo, quando você está cometido pelo câncer, né, fazer um tratamento, a tendência natural, pela perda da força, você vai também perder algumas questões da funcionalidade orgânica dos membros. Então, assim, a atividade física ali organizada vai ajudar você nesse sentido. Depois, vai melhorar a qualidade de vida, né? Aumenta-se aí, né, a autoestima, a prática da atividade física também ajuda nesse sentido. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do psicólogo, né, da saúde mental, da forma com que a pessoa se vê efetivamente, né? Também a atividade física nesse processo, nesse momento, vai ajudar você a manter o peso, que é importante nesse momento de tratamento, vai ajudar você também na redução da fadiga, porque você automaticamente, quando está cometido pelo câncer, você também vai sentir essa fadiga, até por conta do enfraquecimento do corpo, de um modo geral, e a prática da atividade física melhora a sua aptidão e melhora a questão, né, da fadiga, e ainda vai minimizar os efeitos colaterais de muitos medicamentos, né, porque o corpo, quando ele está saudável, está passando por um processo de um acompanhamento, ele vai realmente ter uma resposta melhor. Nesse sentido, a gente pode avançar com a prática da atividade física. E aí, quando eu não devo fazer, principalmente, esse é o olhar aqui, gente, que eu estou falando para vocês, do professor, mas aqui a nossa doutora Mariana também vai falar para vocês um pouquinho também sobre essa questão, que acho que é muito importante, como eu disse para vocês, a gente tem um olhar aqui, né, do profissional de educação física e o olhar
do médico, que realmente é o que trata diretamente. E nós, como profissionais de educação física, quando entramos numa equipe multidisciplinar, né, por tratamento, temos um papel coadjuvante ali, através da diretriz do médico, contribuindo com o nosso conhecimento. Né? Então é bom evitar a atividade física, principalmente assim, nesse caso do câncer, quando você estiver sentindo dor, quando você estiver também com ânsia de vômitos, e acima de tudo, né? Quando você não passar pela autorização do médico. É fundamental que o médico esteja ali acompanhando, esteja direcionando isso, não é isso, doutora? Sim, Tiago. Com relação ao tratamento do câncer, né, de qualquer tipo de neoplasia maligna que a gente venha a desenvolver, independente do foco, independente do sítio, a gente sempre deixa bem claro que a atividade física ela é muito importante nesse processo. O tratamento do câncer ele é um processo, é algo gradual, não é um tratamento agudo, não é uma patologia que você vai resolver em uma semana, em um mês. Geralmente são patologias que levam meses para ser resolvidas e que passam por diversos tipos de procedimentos, diversos tipos de fatores. E a atividade física, ela não é só o processo, só você chegar no local e fazer a sua atividade. Tem todo um contexto social envolvido. Muitas pessoas têm a atividade física o seu refúgio, o lugar onde se sente bem, onde você aumenta a sua qualidade de vida, onde você consegue conversar com outras pessoas, além de todo o ganho corporal que você tem, além de todo o ganho para a saúde em si, não só para aquele momento da vida, né? Mas focando nesse momento de tratamento, a nossa estrutura do tratamento é focada na atividade física, numa alimentação adequada, junto com as medicações. Nós temos alguns processos do tratamento que a gente vai diminuir a atividade ou vai limitar para alguns tipos de atividade, para atividades mais brandas, e outros momentos que a gente vai conseguir colocar uma atividade mais intensa, mas no geral a gente sempre estimula, assim, claro que tem suas exceções, tem o processo de alguns cânceres precisar de quimioterapia, radioterapia, algumas medicações terem muitos efeitos colaterais e depende também da pessoa, cada indivíduo responde de uma maneira, mas no contexto geral é muito indicado, com certeza. Aqui nós temos uma pergunta para vocês, da Lúcia Vila, né? Como funciona a reposição hormonal para uma mulher com histórico de câncer na família? Sim. Então, a reposição hormonal, ela é algo que tem que ser discutido com o paciente e o médico na consulta, porque a reposição hormonal ela não é para todas as mulheres. A gente tem que avaliar o sintoma que a mulher está sentindo na menopausa, o que ela está passando, o que ela está sofrendo. A maioria das mulheres não vão necessitar de reposição hormonal. Agora, para mulheres que têm câncer de mama na família, a gente já tem como uma contraindicação praticamente absoluta a maioria das reposições hormonais. Então, teria que ser avaliado, fazer alguns exames de sangue, avaliar qual foi o tipo de câncer. Existem vários tipos de câncer de mama que são primordialmente familiares, outros que não são. Então, tem diversos fatores que serem avaliados para poder ver se vai ser necessário fazer uma reposição hormonal ou não. Mas, a princípio, mulher que teve histórico de câncer na família, a gente já começa a ter uma suspeita, já começa a ter um pé atrás na reposição hormonal. E para isso, eu continuo falando que o principal fator de proteção para esses casos também vai ser atividade física, porque ela vai aumentar hormônios que vão estar em baixa na menopausa e hormônios naturais. Então, para essas mulheres que têm histórico de câncer na família, a principal recomendação é uma atividade física regular e uma alimentação saudável. E para aquelas mulheres que têm ausência de menstruação, tem dificuldades, tem mulheres que têm até distúrbios, né, menstruais, se eu estiver enganado. Sim. Existem diversos distúrbios menstruais, diversas patologias. O fato da mulher não ter menstruação, a gente tem que investigar se ela nunca teve na vida ou se ela tinha menstruação e parou de ter na vida, que a gente chama de amenorreia primária e amenorreia secundária. E para ambas amenorreias, né, que é o fato de não ter menstruação, essa é a classificação clínica para não ter menstruação, nós temos diversos fatores que podem estar acontecendo. Então, precisa realmente de uma consulta, precisa ser examinado, precisa de um exame especular. A gente precisa fazer um exame físico, né, na paciente, além de uma anamnese, para poder descobrir o foco da mulher não estar menstruando. Não é normal uma mulher em idade fértil
que a gente estima de em torno de 16 anos até 35, 40 anos não menstruar. Não é normal. Alguma coisa aconteceu com essa mulher para ela não vir a menstruar. Ela pode ter uma infertilidade anatômica, ela pode nascer sem útero, ela pode ter uma, que a gente chama de ímen imperfurado, que é a membrana de ímen não está perfurada. Ela pode ter uma patologia ovariana, uma falência ovariana. São diversas causas, mas toda mulher em idade fértil que não menstrua tem que ser investigada. Isso é muito bom saber disso tudo e estar passando essa informação, né, professor Thiago, para todas as mulheres que estão assistindo, e já queremos agradecer pelos compartilhamentos. Já temos compartilhamento. Agora, como a gente falou da menopausa, professor, rapidinho, existe a menopausa precoce, né, doutora? Então, tem pessoa que está assistindo que pode estar passando por isso também. Sim. A menopausa, ela é um processo, né, na verdade. A gente chama de climatério, esse processo que a mulher passa. A menopausa seria, de fato, a última menstruação. Mas a menopausa é um diagnóstico retrógrado, porque a gente só vai saber que foi a última menstruação daqui a um ano que a mulher não menstrua mais. Então, a gente chama de climatério, esse processo de chegar ao final das menstruações, né? Então, é um processo. A mulher começa a sentir alguns sintomas, ela começa a sentir o fogastro, que são sintomas de ondas de calor. Ela pode ter diminuição na libido, que é diminuição na vontade de ter atividade sexual, diminuição de desejo sexual. Ela pode ter uma diminuição na lubrificação corporal por causa da diminuição dos hormônios. E essa menopausa, ela é precoce quando os sintomas aparecem antes dos 35 anos. A gente chama de 35 a 40 anos. Quando esses sintomas ocorrem antes dessa idade, a gente tem que investigar para saber o que está acontecendo com essa mulher, para de fato ela ter uma diminuição de hormônio antes do esperado. Ela pode ter começado a atividade fértil dela muito cedo. Mulheres que começam antes dos 9 anos tendem a ter uma menopausa precoce, porque elas começaram a atividade fértil dela, começou a ovular muito cedo, e a mulher tem um número limitado de óvulos. Né? Então, tudo depende da fisiologia do corpo da mulher. Mas mulheres que sentem esses sintomas que eu citei, ou que tem uma menstruação que veio em um mês, daqui a 2 meses vem, daqui a 3 meses vem de novo, menstruações esparsas, elas têm que procurar uma consulta com o ginecologista para poder investigar a causa desse início de menopausa precoce, né? Porque às vezes nem é uma menopausa precoce. Às vezes são sintomas que se misturam, então só quem vai dar o diagnóstico é o médico ginecologista no consultório, com alguns exames complementares também. Legal. Professor Thiago, quer falar alguma coisa? Que eu tenho uma pergunta muito boa aqui também. Tô aqui, rapaz, é muito bacana a gente poder ouvir, né, as informações de uma forma bem objetiva, bem clara e muito pertinente ao nosso dia a dia, à realidade das pessoas. Eu quero agradecer a participação de todas as pessoas aqui que estão mandando abraços. Não deu para listar, porque realmente foram muitas, e aí, para não cometer nenhuma injustiça, né? Não vamos citar nome, mas agradeço aqui a atenção de todos, né? Inclusive o pessoal lá de Mato Grosso está nos acompanhando, da minha família também lá. E eu quero dizer para vocês uma coisa, gente. A gente está falando sobre essa questão, né, da atividade física como um tratamento auxiliar nessas patologias, principalmente na questão da menopausa, como foi destacado, e agora da questão do câncer. Eu só quero fazer uma observação. A importância de você trabalhar com a orientação de um profissional de educação física e você seguir rigorosamente o treinamento. Porque o corpo, ele é uma máquina extremamente, né, perfeita. Costumamos dizer que assim, quem fez sabe de tudo. Então, assim, e ele precisa ter um direcionamento correto. E o profissional de educação física está ali para isso, né? Para fazer o exercício na dosagem, né? Na intensidade e, digamos assim, na qualidade necessária, porque para cada tipo de patologia, para cada tipo de, digamos assim, de corpo, de condição, você tem um exercício e uma intensidade e uma carga adequada. Tanto na questão, né, da contra-resistência quanto na questão aeróbica. Então, é necessário que um profissional de educação física acompanhe e que você faça isso regularmente, né, através ali, como se fosse um medicamento. Porque se você falhar no treinamento, você enrolar o professor, não fizer o repouso adequado, você não vai ter o retorno.
né? É como dizer assim, alguns profissionais destacam até assim, porque a educação física é uma ciência ligada à saúde também, e a saúde é uma ciência que hoje há uma corrente que defende um sistema, outro defende outra. Assim, alguns dizem que é até melhor você não fazer nada do que você fazer de qualquer maneira, ou fazer como você quer. Então, principalmente nesses casos que nós estamos destacando hoje aqui, que a educação física tem um papel curativo aí, né, e preventivo de uma forma mais concreta, você tem que ter disciplina, tem que fazer com atenção, né, e com a orientação adequada. Mas, por favor, Everaldo, a pergunta. Sim, a minha esposa, ela está aqui no meu ouvido porque ela teve problemas com policístico. Então, eu queria saber sobre síndrome do ovário policístico. Eu queria até que ela fizesse essa pergunta. Vem aqui, por favor, Vanessa. Já que a gente está em casa, então vamos aproveitar, né? Deixa ela colocar aqui o fone de ouvido e fazer essa pergunta aqui. Ali está o professor Tiago, a doutora Mariana. Fica aqui na frente da câmera ali. Aqui. Mais para cá. Pode falar que eu já pode ouvir. Então, boa noite, doutora. Boa noite, Tiago. Boa noite. Então, há uns 4 anos atrás, eu descobri que eu estava com síndrome do ovários policísticos. E eu não engravidava, né? Até então, né, eu não engravidava. Comecei fazendo uso de uma pomada, né? Que eu acho que essa pomada ajudou, né, na minha cura. E eu engravidei. Só que eu gostaria de saber se depois da gravidez, no caso, né? Deixa eu formular melhor a pergunta para você entender. Eu gostaria de saber se eles voltam ou se eu tenho que continuar algum tratamento, porque às vezes eu sinto muitas dores ainda na parte, né, onde fica localizado o útero, o ovário, sinto muita cólica. Sim, entendi sua pergunta. Vamos lá, vou tentar esclarecer para você. A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome muito comum na nossa sociedade, né? Hoje em dia nas mulheres, principalmente mulheres jovens. Só que ela é uma síndrome que demanda tratamento, sim, porque uma das principais complicações da síndrome é, de fato, a infertilidade. Ela causa um certo grau de infertilidade. Não é uma fertilidade 100%, mas é um grau de infertilidade, dificulta a fecundação. A síndrome do ovário policístico, ela depende de vários fatores para ter o diagnóstico. Nós temos pelo menos 3 fatores. Tem o fator metabólico, que são aumentos dos níveis dos hormônios como se fossem os hormônios masculinos. Não são masculinos, mas são como hormônios masculinos, são androgênios. Uhum. Então, a mulher começa a ter aumento de pelos em regiões que ela não tinha antes. Ela pode desenvolver, não estou dizendo que todas vão desenvolver, ok? Elas podem desenvolver aumento de pelo, ela pode desenvolver uma voz mais grossa, ela pode desenvolver algum certo tipo de acne em regiões que elas não tinham, queda de cabelo, pode ter aumento da obesidade, né? A pessoa ela pode engordar, né? A gente tem uma predisposição à obesidade. Juntamente com isso, nós temos fatores ultrassonográficos, que é o ovário com alguns policistos. A gente chama de ovário em cisto. Na verdade, é um ovário que tem policistos, e com isso nós temos uma desregulação hormonal por causa desses cistos. E aí os hormônios desregulados causam vários sintomas. Entre os que eu falei, também tem vários outros sintomas, e o principal deles é uma dificuldade na fecundação. Mas nem toda mulher que tem a síndrome vai ter uma dificuldade de engravidar. A maioria vai. Depois do tratamento, a gente tem uma diminuição a gente tem um aumento da possibilidade de vir a engravidar de métodos naturais. É muito comum que mulheres depois do tratamento venham a engravidar. E respondendo a sua pergunta, que é, de fato, se você pode ter uma dificuldade de engravidar, pode ter um retorno da síndrome, né? Se você tem que fazer algum tipo de acompanhamento, sim. Você precisa, sim, retornar ao ginecologista para fazer uma série de exames, entre eles uma nova ultrassonografia, porque tem chances daqueles cistos não existirem mais no seu ovário, e tem chances também deles estarem quiescentes. E aí, daqui a um tempo, voltar a ter sintomas. Então, para isso, a gente precisa de uma avaliação clínica, né? Uma avaliação, uma anamnese, um exame físico, alguns exames complementares, exames de sangue, exames hormonais, para ver se realmente você não apresenta mais sintomas da patologia, se realmente você não apresenta mais a patologia, ou se você ainda apresenta a patologia quiescente e em algum momento pode voltar a desenvolver os sintomas.
É importante que mulheres que tenham essa patologia, que já foram diagnosticadas com essa patologia, tenham acompanhamento regular, pelo menos anual, com o ginecologista. Nossa, é bem interessante ouvir você falar, porque realmente eu estava com muita queda de cabelo. E assim, eu não sei, né? Porque eu não fiz, na verdade, um novo exame depois da gravidez para saber se tinha assumido os policistos ou não. Mas eu tenho muita dificuldade para perder peso. E eu acho que isso também, no caso, pode influenciar muito, né? Porque eu posso fazer a dieta que for, posso ficar sem comer, passar fome, que sim, estaciona, fica uma coisa assim, estacionada. Por mais eu posso fazer o que for, que continua a mesma coisa. É uma desregulação hormonal, né? Os hormônios estão desregulados. Então você precisa normalizar esses hormônios para poder ter um emagrecimento adequado. Tá, depois então eu vou, no caso, procurar, né? Saber quais os exames necessários para mim fazer. Aí depois que terminar a live, eu vou mandar uma mensagem, no caso, para a doutora. Tá ok, pode mandar. Tá bom? Vai ser um prazer atender você. Obrigada, uma boa noite. Tá, vou passar aqui para o Everaldo. Boa noite. Ok. Doutora, eu ia até falar agora contigo sobre essa pergunta que a Michelle colocou, a senhora Michelle Lagruda colocou. Nesse período de pandemia, realmente as pessoas têm resistido aí no hospital por conta daquele risco, né? A senhora que está também trabalhando diretamente nessa questão da Covid, o que a senhora tem a orientar nesse caso? Como ela colocou, que é um problema assim, me parece que é exame anual sobre câncer. Sim, então, Tiago, nós, médicos, temos alguns critérios nessa pandemia. Na pandemia, está sendo permitida a telemedicina, que são as consultas online. Então, para determinadas patologias, para a maioria das patologias crônicas, como a síndrome do ovário policístico é uma patologia crônica, eu recomendo, assim como a Sociedade Brasileira recomenda, consultas online com os médicos especialistas. Para algumas patologias não é possível, como, por exemplo, o tratamento de um câncer. Então, nesse caso, os oncologistas continuam com seus ambulatórios funcionando em alguns momentos e também consultas online, caso necessário. Então, se for uma patologia aguda, se o paciente está sentindo algo, por exemplo, uma dor no peito, teve um desmaio, uma queda, um acidente, a gente tem que indicar, sim, um hospital de referência, um hospital de emergência. Mas caso aqueles pacientes que precisem de uma consulta ambulatorial, uma consulta do qual não requer risco de vida, né? A gente tende a priorizar consultas online para diminuir a disseminação do vírus, para diminuir a tentativa de disseminação do vírus, né? Que a gente não tem como atestar se a pessoa está ou não com o vírus. Eles têm muitos casos assintomáticos. E para aqueles casos que são emergência e urgência, eu recomendo, sim, procurarem um hospital, procurarem uma atenção secundária, uma atenção terciária, para resolver suas questões. Existem inúmeros ginecologistas que estão atendendo consultas online, o que é muito bom. Consulta online é excelente, é uma excelente via. A telemedicina ela avançou muito. Em muitos casos a gente consegue fazer receita online e já consegue tratar o paciente como um todo. Depois queria fazer uma outra pergunta a vocês. Quer falar alguma coisa, professor? Não, tem mais uma pergunta, essa aí que está. Acho que a doutora Mariana já falou até sobre isso também, né? Que a Irani perguntou sobre a reposição hormonal e que não é possível. A senhora falou sobre a questão da estimulação natural da produção através da atividade física e outras, não foi isso, doutora? Por favor. Atividade física, atividade alimentar e o ato alimentar também, né? Para quem não pode fazer reposição hormonal, a gente indica a principal base do tratamento. A reposição hormonal ela não é a principal base do tratamento. As pessoas fixam muito em tratamento medicamentoso, mas a base do tratamento é atividade física e alimentação regular. Então, para quem não pode fazer reposição hormonal, eu indico com certeza a base do tratamento, que é uma atividade física com profissionais qualificados para isso, para essa etapa da vida da mulher, com certeza, e uma alimentação regular, uma alimentação equilibrada, um acompanhamento de nutricionista, que nesses casos vai resolver muito os sintomas de pacientes. Legal. Eu queria fazer uma pergunta agora interessante. Tenho certeza que muitas que estão assistindo agora vão assistir, talvez esteja até passando por isso. Infecção urinária. É uma coisa que, né, cistite ou infecção urinária.
Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora, por favor. Ok. A cistite, ela é infecção urinária do trato baixo, né? Nós temos vários tipos de infecção urinária. A cistite, ela é a mais comum na mulher. A gente estima que, no caso, é aceitável que mulheres sexualmente ativas tenham até 1 a 2 processos por ano de infecção urinária, porque o canal uretral é muito pequeno da mulher. Então, tem muita contaminação com a microbiota anal. Então, é aceitável que a mulher venha desenvolver. Mas, mulheres que têm sintomas de infecção urinária, que são ardência a urinar, dor embaixo do ventre, vontade de urinar toda hora e sai só um pouquinho, como se estivesse faltando urina, procurem um médico. Porque aí toda infecção urinária com sintoma tem que ser tratada. E o tratamento é com antibiótico. Então, para essas mulheres, já me perguntaram esses dias, mas na pandemia, o que eu tenho que fazer? Tem que procurar sim o médico, mesmo na pandemia, porque a infecção urinária não tratada, ela pode ascender, pode virar uma infecção abdominal, pode levar a uma bacteremia, até uma sepse e uma internação hospitalar de urgência. Pode causar uma pielonefrite, uma infecção renal. Então, toda mulher que tem sintomas de infecção urinária tem que procurar um médico para uma melhor avaliação do quadro. Já que estamos falando sobre isso, vamos citar um pouquinho sobre a candidíase, a famosa candidíase. O professor Tiago quer falar alguma coisa para responder depois? Não, depois que ela responder, eu faço a pergunta. Tem uma pergunta da nossa amiga Cristina Sena, depois, se você puder botar em evidência, Tá. Luiz. Por favor, doutora. Sobre a questão da candidíase. Sobre a candidíase. A candidíase ela é uma infecção fúngica, é uma infecção habitual na mulher, porque a cândida, né, ela é um micro-organismo presente na microbiota vaginal. Então, ele convive harmonicamente com o corpo feminino. Algumas mudanças naquele corpo feminino vai fazer desenvolver a candidíase ou não. A candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. Muitas mulheres perguntam isso para mim. Mas eu peguei do meu parceiro? Não. A candidíase ela é uma doença propriamente de um desbalanço da microbiota vaginal normal da mulher. Então, fatores como estresse crônico, como alteração hormonal, menopausa, menstruação, fatores como você permanecer muito tempo com uma roupa molhada, ou você não ter uma higiene adequada, sim, ou não ter uma higiene adequada, ou ficar muito tempo, às vezes fica muito tempo abafado o local, o dia inteiro de calça jeans, o dia inteiro no trabalho, pode vir a desenvolver esse desbalanço da microbiota e vir a ter a candidíase. Os sintomas mais comuns é uma coceira, né, que a gente chama de prurido, uma vermelhidão, uma irritação no local e pode ter um corrimento esbranquiçado. Mais uma vez, a gente pede para a paciente fazer uma consulta com o ginecologista, porque precisa examinar, fazer um exame especular e traçar um tratamento adequado. Mas é uma infecção muito comum nas mulheres. Isso aí. A Cristina Sena colocou aqui: boa noite, doutora Mariana. Eu gostaria de saber sobre endometriose, sintomas, consequências e tratamento. Boa noite. Endometriose é um caso também muito rotineiro da nossa prática, né? A endometriose, eu posso descrever para vocês como focos da camada interna do útero em regiões que não são a camada do útero. Nós temos focos da camada interna do útero distribuídos pelo abdômen. Então, causa dor intensa. O sintoma mais típico da endometriose é dor na relação sexual. A mulher não consegue sentir prazer, ela não consegue ficar relaxada na relação sexual porque ela sente muita dor. E o segundo principal sintoma é a infertilidade. São mulheres que tentam engravidar e depois de 1 ano não conseguem engravidar. Então, para essas mulheres também que procurem a ajuda médica, porque a endometriose ela deve ser tratada, ela tem que ser tratada. Ela é uma patologia que pode causar inúmeras complicações para a mulher. Ela pode fazer uma peritonite, que é uma infecção abdominal. Ela pode levar a uma infertilidade que não consiga mais ser tratada, uma infertilidade irreversível. Então, mulheres que têm esses 2 sintomas principais têm que procurar auxílio médico para a gente fazer exames para diagnosticar. Existem alguns exames para diagnosticar. Não é uma doença tão fácil de tratamento. O tratamento ele pode ser cirúrgico, depende do tamanho da evolução. Então, ele pode ser cirúrgico ou ele pode ser medicamentoso. A gente precisa avaliar essa paciente no consultório, fazer exames para poder definir o melhor tipo de tratamento para essa paciente.
Muito obrigado, agradecemos aí, doutora. E agora tem uma doença que, de fato, muitas, principalmente nesse período de isolamento social, né, que as pessoas têm enfrentado, e principalmente as mulheres, vamos falar sobre as mulheres aqui, a depressão. Estamos falando sobre, né, exercícios físicos, tudo mais. Acho que é até muito importante. A mulher está muito presa dentro de casa, ficou muito presa, não é verdade? Filhos, marido, reclamações, os idosos também em casa, preso, né? As idosas, as senhoras. Vamos falar um pouquinho sobre a depressão? Bem importante, né? A depressão, ela é um processo. A gente tem que atuar dessa maneira. Não é um sintoma. Muitas pessoas me perguntaram, mas tem o risco da pessoa desenvolver mais depressão nessa pandemia? A gente não tem como fechar se a pessoa tem um risco de desenvolver mais depressão. Mas tem pessoas que já têm uma depressão fechada, né, um diagnóstico de depressão maior, que é um diagnóstico clínico, clínico com médico psiquiatra, principalmente, né? A gente sempre pede o apoio do médico psiquiatra para poder fechar esse diagnóstico. Mas de pessoas que já têm esse diagnóstico, a gente tem uma influência muito grande desse meio, uma piora no quadro dessas pacientes, né? E para as pessoas que já têm um humor mais deprimido, que não tem o diagnóstico de depressão ainda, mas tem um humor mais deprimido, com a pandemia, com o isolamento social, a gente tem a tendência de piorar esse humor mais deprimido. Então, para esses casos, a gente recomenda, sim, a continuidade da atividade física. Se a pessoa não faz uma atividade física, o início de uma atividade física, porque a endorfina, que é o hormônio liberado pela atividade física, ela é um adjuvante no tratamento da depressão e é o principal tratamento no caso de humor deprimido. São as pessoas que não têm ainda o diagnóstico, mas que convivem com esse tipo de alteração humoral, né, no caso da pessoa. Então, para casos de pandemia, a gente tem inúmeros tipos de atividades físicas que podem ser desenvolvidas dentro de casa, tem várias atividades físicas que estão sendo desenvolvidas online também. Hoje em dia nós temos essa modernidade das câmeras, do processo online, do processo de lives, né? Isso ficou muito comum para a gente. Então, o que a gente pode focar nesse momento é continuar o acompanhamento com o médico, é ter um apoio psicológico, é ter um apoio de uma atividade física, uma alimentação regular e não largar o tratamento, né? É difícil para todo mundo esse processo e mais ainda para pessoas que já são acometidas por essa patologia. Poxa, muito importante, né, professor Thiago? Depressão. Com certeza. Com certeza. Depressão, ansiedade, são várias patologias que estão, assim, em alta, né? Como a doutora destacou, nesse momento, que é um processo que vem sendo, né, construído e que fazem parte também daquela questão das patologias psicossomáticas, que aí já envolve aquela questão da saúde mental, né? E como a doutora destacou, a atividade física é recomendada, não só pela questão, né, da produção aí da endorfina, como a serotonina, que são hormônios que contribuem de uma forma, né, muito eficiente na prevenção e no tratamento dessas patologias. Isso não isenta, como ela destacou, o acompanhamento clínico, né? O médico psiquiatra, que é o médico mais indicado para fazer o acompanhamento, entrar com a ação medicamentosa, porque algumas pessoas ainda têm, não só, né, na questão da psiquiatria, mas como algumas patologias, tem a dificuldade de procurar o médico correto. Então, é uma coisa assim que eu procuro destacar constantemente quando eu tenho a oportunidade de falar com as idosas, que assim, as patologias, elas acontecem com o ser humano e tem um médico específico para você tratar. Então, assim, o primeiro passo é o clínico geral e depois ele vai direcionar para a especialidade. Então, não adianta você evitar. Você tem que olhar para todos os médicos de uma forma uniforme, né? Uma forma proativa no sentido de uma luz no fim do túnel. Ou seja, eu estou entrando num processo onde eu preciso de um acompanhamento clínico, eu tenho que procurar o médico correto para entrar com a medicação correta, na dosagem certa, porque senão não vai adiantar. Então, como a doutora destacou com muita propriedade, né? Nesse caso da depressão, você procurar um psiquiatra para fazer um acompanhamento, né? Eu acho que é extremamente importante. E o profissional de educação física vai entrar também nesse contexto com a atividade física para auxiliar no tratamento. É sempre importante, gente, a atividade física, ela não substitui remédio, não substitui o acompanhamento do médico.
Nós apenas auxiliamos, e se chegar no momento em que o médico avaliar e falar assim, a partir de agora você não precisa mais desse medicamento, é só o médico que vai dizer. Então, você tem que, sim, fazer atividade física com a responsabilidade, com o compromisso e a disciplina necessária e ouvir o seu médico. Estar sempre no contato com ele para poder ter aí o retorno, né, e as orientações adequadas. Aí tem uma pergunta da Cristina, ainda sobre a endometriose, não é isso? Ela coloca aqui: eu tenho uma pessoa na família que está tentando engravidar há algum tempo e não consegue. E há pouco tempo descobriu endometriose. Pode ser irreversível? Então, a gente só vai saber a partir de exames, né? A maioria das causas de não fecundação, né, no caso, a maioria das causas de infertilidade, perdão, são reversíveis. Então, a endometriose, ela é uma das causas de infertilidade, a princípio, reversível. Só que a gente só vai conseguir saber o grau de endometriose, o acometimento daquele órgão, só com exames complementares e com exames físicos. Vai precisar fazer alguns tipos de exames, tomografia, algum tipo de ressonância, ou ultrassom, depende do padrão clínico daquele paciente. Ela precisa procurar um ginecologista com certa urgência, já que ela quer engravidar. Eu não sei qual é a idade dela, mas principalmente se ela tiver mais de 35 anos, ela tem que procurar com uma certa urgência para fazer exames e para poder avaliar a vitalidade das trompas dela, a vitalidade da função ovariana daquela paciente. Ela pode ter uma função, uma infertilidade reversível, mas a gente só vai saber com exames complementares. Eu queria aproveitar a oportunidade, professor Tiago. Quer falar mais alguma coisa? Esse tema está rico, esse tema é demais. Não, é isso aí, o caminho é esse mesmo. Por Só favor, na pode ficar à nossa vontade. página nós temos 74%. Ela tem 72 mil pessoas. Então, 74% são mulheres. Então, é uma coisa interessante, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a famosa DST, né? As doenças venéreas, elas são transmitidas principalmente por relações sexuais, né? Então, hoje em dia, no entanto, o nome mais utilizado é DST. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Ok. Hoje em dia, nós até mudamos o termo em 2020. O termo mais correto é IST, são infecções sexualmente transmissíveis, porque são infecções, em sua maioria, agudas e tratáveis. Poucas são as infecções não tratáveis, sexualmente transmissíveis, né? Graças à medicina também, né? Que evoluiu muito e conseguiu tratamento para diversas patologias. As infecções sexualmente transmissíveis, elas têm um aumento crescente na população do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. A gente teve um avanço muito grande da sífilis no ano passado, na população jovem, na população idosa também. Nós temos diversas infecções, sexualmente transmissíveis, dentre elas sífilis, clamídia, gonorreia, o próprio HIV. E a principal prevenção dessas doenças é o uso de camisinha, tanto masculina como a feminina também. A masculina ela é mais difundida, que as pessoas mais conseguem usar, ela é mais disponível, ela é distribuída gratuitamente nos postos de saúde, só que a população em si tem um certo receio, tem um certo impedimento no uso, né? É muito comum no consultório eu receber pessoas jovens, de qualquer idade, até mesmo idosos, que não usam o preservativo. Sendo que o preservativo, a camisinha, ela é o único método que consegue proteger as pessoas de pegarem ISTs, né? De desenvolverem uma infecção sexualmente transmissível. E como a gente pode pensar, será que eu tenho uma infecção? Se você tem algum tipo de... Você é mulher, né? Vendo pelo lado da mulher, que é o nosso tema de hoje. Tem um corrimento com odor diferente, um odor estranho, um odor de carne, de peixe, com uma coloração estranha. O corrimento normal da mulher, na verdade, o fluido normal da mulher é um fluido esbranquiçado, um fluido cristalino. Se o fluido é amarelado, esverdeado, amarronzado, se tem algum tipo de coceira, algum tipo de machucado na região genital, tem que procurar o médico, para que a gente faça uma avaliação clínica, para que a gente faça uma avaliação, um exame físico, um exame especular, alguns tipos de exames complementares, e assim possa dar o diagnóstico daquela doença e o tratamento em si. Nós temos tratamento para diversas patologias, então hoje em dia é muito comum que a gente veja esses pacientes chegando na clínica
desesperados, preocupados, nervosos, mas foi o que o professor Tiago falou. O principal é você procurar um apoio médico e tratar, porque quanto mais cedo você trata a sua patologia, mais cedo você tem um acompanhamento médico, a gente consegue conversar no ambulatório sobre métodos de prevenção, sobre a importância do uso de métodos contraceptivos e também da camisinha. Eu consigo fazer também muitos acompanhamentos de planejamento familiar, né? Planejamento familiar não é só você evitar a gravidez, mas também aqueles casais que pretendem engravidar, a gente consegue fazer uma avaliação do casal antes da concepção. Então, é extremamente importante que você procure o médico caso tenha algum desses sintomas. Eu queria fazer mais uma pergunta. Professor, eu estou demais. Eu acho que eu estou muito atiradinho, né, professor? Não acho Você não. deve perguntar, porque acho que nossas amigas estão assim, tímidas, né? Não estão perguntando, você está sendo muito esclarecedor em suas perguntas. Eu acho que está lendo o pensamento das meninas aí, O que perigoso. acontece? Vamos lá. Nós fizemos um vídeo com a doutora Nete, né? Ela deu 12 milhões na nossa página, TV Repórter Everaldo Leite. Ela estava falando sobre sexo anal, sobre outras doenças, o que pode, o que não pode, como fazer e outras coisas assim, né? Então, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso também, né? E outras perguntas também. Em relação a quem está assistindo agora, vamos lá na primeira. A minha vovó, a minha titia, a minha mãe, ela comentava que se o homem, por acaso, ejacular na perna da mulher, ou próximo, a parte íntima da mulher, ela pode engravidar. Isso, por acaso, é uma historinha ou isso é real? Então, ejacular próximo à região não tem como engravidar. Mas o que as pessoas geralmente fazem é o coito interrompido, que é o ato da relação sexual e na hora que vai ejacular, tirar do canal vaginal. Nesse caso, sim, tem chances de engravidar, porque o homem ele começa a eliminar espermatozoide antes da ejaculação. Então, nesse caso, tem chances de engravidar, sim. Ou se você ejacular no final do canal, também tem chances de engravidar sim. Agora, a chance de você engravidar ejaculando na perna, ou próximo, ou na barriga, isso não existe. Realmente é história. Então, tirando uma dúvida, então, o que acontece? Se o camarada tá ali, se o casal tá ali bonitinho, o homem tenta ejacular fora e tira antes, pode haver uma gravidez ali, porque ele já ejacula antes que ele Tem imagina. riscos, Então, sim. tirando a dúvida aí. Em relação ao sexo anal, hoje não é mais tabu, né? Revistas, o vídeo da NET que pegou a 12 milhões na nossa página, comentário daqui, comentário dali. Esse vídeo ele foi compartilhado por mais de 80% das mulheres. Então, vou aproveitar essa oportunidade. Há doenças, como fazer ou não fazer, como que é isso? O que é tabu ou não? Eu não vi o vídeo, só para saber, eu não estou inteirada sobre o vídeo. Mas sobre o ato sexual anal em si, existe a possibilidade de pegar qualquer tipo de doença de infecção sexualmente transmissível da mesma forma como o ato vaginal. O ato sexual anal ele tem até uma possibilidade maior de você adquirir alguns tipos de infecção, porque a mucosa anal ela é mais absortiva. Então, geralmente, algumas infecções você tem um risco aumentado de contrair em relações anais. Mas contando que você faça uma relação anal com preservativo, não tem problema nenhum. A gente não existe a questão de falar que isso não pode ser feito, né? Qualquer tipo de prazer em que ambas as pessoas de sexos diferentes, de sexos iguais, que sintam prazer e sintam confortáveis com aquele ato, é benéfico, é saudável, desde que você haja com responsabilidade e com preservativo sempre. Sim, na gravidez, eu sei que o nosso tempo estourou ali, mas algumas mulheres, no período de gravidez, né, grávidas, elas começam a sentir alguns sentimentos, até em relação ao seu parceiro. Então, na minha família aconteceu um fato uma vez, que a esposa ficou com nojo do marido, ela não queria se aproximar do marido no período de gravidez. Isso acontece por quê? Isso é mais emocional, psicológico? Acho que o áudio vai chegar lá depois, né? Ouviu?
Eu acho que nós perdemos um pouquinho da doutora aí, né? Acho que a internet deu uma interrompida. É, Né? Enquanto a doutora está voltando, Vocês né? me ouvem ou não? Eu Estamos ouvindo, estamos muito ouvindo. bem. agora estou Estamos ouvindo, doutora. Senhora ouviu a pergunta? Ouviu a pergunta, Oi? doutora? Ouviu a Eu ouço pergunta? vocês muito bem. Então Mas a senhora nós... ouviu a pergunta? A pergunta do Everaldo? Eu ouço vocês. Vocês me ouvem? Sim. Ouvimos. A Eu pergunta que continuo ele ouvindo fez, a vocês senhora ouviu? normalmente. Ó, vou fazer a pergunta de Acho, novo. ela não acho que deu, a internet a dela. internet dela caiu ali. É. Então, eu acho que essa pergunta aí a doutora pode responder com mais clareza, né? Que é uma questão mais relacionada, porque as mulheres geralmente, após a gestação, existem alguns comportamentos que estão associados a essas questões hormonais. Não só essa questão aí que você colocou, dela sentir repulsa, né? Repelir a companhia do marido, mas como também a questão até mesmo do abandono do bebê, né? Tem a depressão pós-parto, que isso tudo é uma questão hormonal, né? Tá ouvindo, doutora? Vocês me ouvem. Eu ouço vocês Agora muito estamos. bem. Conseguem Estamos me ouvir, ouvindo bem, então? senhora. Ouvi a pergunta sobre a gravidez, certo? Isso, Sobre repelir isso. o marido. Então, respondendo a vocês, na gravidez é um dos processos em onde a mulher ela ocorre uma variação hormonal muito grande, né? Nós temos o aumento muito grande da prolactina e a estroestrogênio não acompanha esse aumento da prolactina, da progesterona, perdão, da progesterona, prolactina só no final, depois da amamentação. E além da progesterona, nós temos vários outros hormônios influenciando no processo da gravidez. E a mulher ela pode ter uma diminuição muito grande da libido nesse processo. Então é comum que as mulheres tenham diminuição da atividade sexual nesse processo, até porque o corpo ele foi desenvolvido para o desejo sexual ocorrer para a fecundação. E quando a mulher está grávida, ela já está fecundada. Mas não quer dizer que todas as mulheres vão passar por esse processo. E o fato dela repelir, dela sentir nojo, não é comum. Provavelmente ela já estava com um acometimento emocional ou com algum grau de transtorno emocional. Pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno de vários níveis e tem que ser investigado. Ela tem que fazer consulta, sim, com obstetra e com psiquiatra, de preferência. É normal você ter uma diminuição da atividade sexual e do desejo sexual, mas não uma aversão ao parceiro. Não é normal que você sinta uma aversão ao seu parceiro. Poxa, muito legal, muito explicativo. Pode falar, professor. Isso. Doutor, então, eu tava até, antes da senhora entrar, estava falando com eles em relação a essa questão, né, do distúrbio hormonal nesse processo, e estava dando início sobre essa questão que, pós o parto, a mulher também, em razão, eu creio, até desse distúrbio hormonal, tem aquela questão da depressão pós-parto, onde a mulher, às vezes, até sente repelência pelo feto, abandona, não quer ver, e está dentro do mesmo conceito, não é isso? Sim, a depressão pós-parto ela tem se desenvolvido muito na sociedade, até porque a depressão em si ela cresceu muito ultimamente, né? E a depressão pós-parto ela vem também dessa questão hormonal. Na gestação a gente tem hormônios à flor da pele, hormônios muito altos, a progesterona ela está em ápice e depois que o bebê nasce a gente tem uma queda brusca hormonal. Então é um fator que pode gerar a mulheres predispostas a desenvolverem a abrirem o quadro de depressão naquele momento. Então, é muito importante que ela tenha um apoio familiar, que ela possa ter um apoio familiar para respeitar esse momento e um acompanhamento médico junto com uma estrutura medicamentosa, com uma estrutura social, para que ela venha passar por essa fase que a maioria das mulheres passa e com o tratamento adequado ela consegue voltar a uma vida normal e assim se relacionar normalmente com o seu bebê. Mulheres que têm depressão pós-parto, elas não deixam de amar os seus filhos. É apenas uma variação hormonal intensa que depende de tratamento. Agora, essa pergunta, para finalizar, eu não consigo terminar essa live, a gente já vai terminar. Por favor, doutora, estamos ocupando seu tempo. Estria, doutora, estria. Não quero Saúde da engravidar. mulher, saúde da mulher. Eu não quero engravidar, doutora, porque minha amiga engravidou, está cheia de estrias. Minha amiga não consegue nem emagrecer mais, nem voltar ao corpo antigo.
Vamos falar sobre isso então. A gravidez, ela é um processo que tem uma alteração corporal inteira na mulher. Todo o corpo da mulher vai se adaptar para aquele feto que vai nascer, que vai crescer naquele corpo e depois nascer, né? Então, o corpo da mulher ele se adapta como um todo. Todos os órgãos são adaptados para aquele processo, que particularmente é o processo mais lindo que já vai acontecer na vida daquela mulher. Mas tem mulheres que estão dispostas a passar por esse processo e mulheres que não estão dispostas. Sobre a estria, a gente não tem como prever, nenhum médico consegue prever se aquela mulher vai desenvolver ou não. Tem mulheres que têm uma predisposição a desenvolver estrias e que elas podem sim desenvolver na gravidez. Mas existem vários métodos farmacológicos de tratamento, de pomada, para prevenção de aparecimento de estrias. E caso apareça, posteriormente nós temos, hoje em dia na medicina, diversos métodos para tratamento da estria. Então, o que a gente conversa no consultório é um sonho ter um bebê? É um sonho de ter uma gravidez? Então, a parte estética não tem que ser considerada de uma forma tão ávida quando você vai comparar com o sonho de ser mãe. Se para aquela mulher é importante ser mãe, a estria tem tratamento, entende? Então, assim, as mulheres elas devem se preocupar sim com a imagem corporal, mas não acima da qualidade de vida daquela gestação, do desenvolvimento daquela gestação, do sonho de ser mãe, do desejo de ser mãe. Qualquer estria hoje em dia existe tratamento. Poxa, muito bom. Eu queria só fazer uma colocação aqui, Veraldo, em relação a essa questão também, que algumas mulheres têm aqueles mitos, né, que acompanham a mulher também nesse momento da gestação. Ah, eu devo continuar fazendo atividade física? Não devo? Então, gente, é importante você considerar duas coisas. No primeiro momento, se você já faz atividade física, você deve continuar a fazer sim, né? No segundo momento, conversou com o seu médico, ele entendeu que você está num processo de gestação regular e pode fazer atividade física, aí sim, procurar um profissional de educação física. Porque como que a ginástica, né, a cultura corporal vai contribuir com você nesse processo? Primeiro, assim, ela vai ter um fator assim, muito importante no sentido da redução da tensão na hora do parto, né? A atividade física vai ajudar você nesse sentido. Ela, inclusive, vai ajudar você na recuperação pós-parto, durante a gestação. Você faz a ginástica, faz o acompanhamento. Você vai ter uma recuperação imediata pós o parto. Ela vai auxiliar também no retorno venoso, e isso é muito importante para a mulher, no sentido de prevenir o aparecimento de varizes durante, né, a gestação. E um outro detalhe importantíssimo, ela vai ajudar nesse processo também da irrigação placentária, de uma forma mais generosa. Então, é importante você praticar atividade física com um profissional de educação física, acompanhado, é claro, pelo seu médico ali, a sua médica que vai te orientar o momento exato que você vai começar. E começou com um profissional de educação física, você vai trazer todos esses benefícios, né, para a sua vida. Né, que a manutenção da aptidão física, porque o seu corpo forte, saudável, vai ajudar você nesse processo de gestação e na hora do parto também, né? Por favor, doutora. Só complementando o que o professor Tiago falou, a parte da obstetrícia é a parte que eu tenho mais habilidade para falar sobre, que é a parte que eu mais gosto de falar, a parte de gestação, parto, puerpério. E a atividade física, sim, ela é recomendada na gestação para mulheres de baixo risco e para mulheres que tenham um alto risco dependendo do fato do alto risco, né? Por exemplo, mulheres que têm pressão alta, têm hipertensão, elas devem sim continuar com a atividade física durante a gestação. Mulheres que têm diabetes, elas devem sim continuar. É o pilar do tratamento da hipertensão e da diabetes é atividade física junto com uma alimentação equilibrada. Então, para essas mulheres que não faziam, elas podem começar a fazer, claro que sempre com acompanhamento profissional adequado, e tem muitos benefícios para o parto dessa mulher. Ela tende a ter um parto com menos dificuldade, ela tende a ter um parto de uma forma mais adequada, ela tem uma recuperação, uma volta ao seu corpo e ao seu peso
de uma maneira muito mais acelerada. Mulheres que praticam atividade física na gestação tendem a voltar ao peso logo depois do parto, então isso é muito benéfico. Isso aí. Chegamos ao final da nossa live, da nossa entrevista, né? Queria que o professor Tiago fizesse seus agradecimentos finais, logo a doutora. Então, gente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, né? Pela oportunidade de estar aqui compartilhando nossos ideais com vocês, que são ideais voltados para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. Essa questão da saúde da mulher envolve uma questão muito mais ampla que, lamentavelmente, o tempo não nos dá a possibilidade de esgotar todos os assuntos, né? Nós, inclusive, assim, não tivemos nem a oportunidade de entrar na parte da política pública voltada para a saúde da mulher, que eu considero extremamente importante, né? Nós aqui defendemos as políticas públicas de uma forma bem objetiva. E quando eu falo de política pública para a mulher, eu falo de você ter ali na sua clínica da família um profissional à sua disposição para te acompanhar durante esse período, né, da gestação, do planejamento familiar, como a doutora Mariana colocou, que é extremamente importante. Nós temos muitos casos de pessoas aqui precisando, mas que não têm acesso porque a política pública não é trabalhada de forma aberta. Existe, infelizmente, né, uma seleção aí, uma ação seletiva que impede muitas pessoas de terem acesso. E a gente defende essa política pública aberta, né, de amplo alcance, porque o poder público tem estrutura para isso, né? A gente fala ali da possibilidade da mulher fazer os seus exames preventivos ali regularmente, ter acompanhado, porque isso aí faz parte da saúde da mulher, né? Fazer essa visita mensalmente ali, estar acompanhando. É muito importante que haja essa ação governamental focada na qualidade de vida da mulher. Porque uma mulher saudável é sinônimo de uma família saudável, né? E é importante que a gente realmente dê ênfase nisso. E aí, focado na educação física. Todos sabemos, como eu destaquei aqui, né, que a educação física, nos países de primeiro mundo, ela é extremamente recomendada em razão do seu poder, né, de garantir a saúde, a qualidade das pessoas de forma preventiva. E agora, nessa visão, digamos assim, curativa, né, tem aquele segmento da educação física hospitalar, que envolve a questão da reabilitação cardíaca, que nós teremos ainda esse mês a presença da nossa amiga, a professora Milena Varela, também, que é especialista em reabilitação cardíaca, vai falar conosco sobre isso. É importante que haja uma ação pública no sentido de levar essa ferramenta de saúde de forma mais acessível para as pessoas. A participação do profissional de educação física numa clínica da família, uma clínica dessa de saúde básica, acompanhando esse pessoal que faz ali, o pessoal da hipertensão, o pessoal do diabetes, vai dar um retorno significativo para a saúde e a qualidade de vida da população. Então, é importante que haja essa ação nesse sentido, né? A ginástica, ela comprovadamente, né, através de estudos científicos, ela atua de uma forma global nessa questão da saúde da mulher, auxiliando na saúde mental, na questão da reprodução, na questão da autoestima, né, da qualidade de vida. Então, é importante que haja, né? A gente não entrou na questão ainda das doenças coronárias, que é um outro segmento que a atividade física tem uma resposta muito boa. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Quero agradecer a todos, especialmente a doutora Mariana, que é uma pessoa que tem um carinho muito grande, tá? E quero agradecer, doutora, pela senhora ter trazido essas informações riquíssimas e importantes, né, para a população. E eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que têm a oportunidade de ter o seu acompanhamento, de ter a sua atenção aí no dia a dia profissional, certamente está nas mãos de um anjo que tem um conhecimento vasto e, acima de tudo, é um ser humano diferenciado, que eu sempre destaco, né? Não basta apenas o conhecimento, nós temos que ter esse lado humano, né? Essa humanidade, essa questão da humanidade.
presente nas nossas ações. Eu tenho certeza que a senhora está levando isso na sua profissão e eu tenho certeza que todos que têm a possibilidade de ser atendidos pela senhora estão felizes. Muito obrigado também pela oportunidade, obrigado a todos, a minha família, os meus amigos, a todos que estão nos acompanhando e dando visibilidade. E compartilhe, gente, compartilhe essas informações, porque certamente vai fazer a diferença na vida de algumas pessoas, né? Já está fazendo na nossa, vai fazer na vida de muitos. Muito obrigado. Por favor, doutora. Doutora? Acho que congelou a imagem da doutora. Os agradecimentos finais. Acho que congelou um pouquinho. Doutora Mariana, a senhora está nos ouvindo? Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Essas são as considerações finais. Vocês me ouvem? Oi? Sim. Estamos ouvindo bem. Acho que É isso aí. Acho que ela deu uma queda lá. Everaldo, faz as suas considerações até ela voltar aí. Se você me deixar aqui, eu vou falar aí a noite toda ainda. Agradecemos o carinho de todos vocês. Agradecemos o carinho da doutora também, do professor Tiago. Um tema muito rico, abençoado, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que todas as mulheres amaram e aquelas que ainda vão assistir amarão. Tá? Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, pela sua presença aqui nessa live especial, juntamente com o nosso professor, o professor Tiago e a nossa doutora Mariana. Doutora Mariana, ótima noite. Olá, você me ouve? Estamos ouvindo bem, doutora. Suas considerações finais, por favor. Ok. Me perdoe, a minha internet deu um probleminha, mas eu já resolvi. Eu queria muito agradecer a participação hoje, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é tão importante para mim e é tão fundamental na vida da população brasileira. Eu, com certeza, apoio as políticas públicas. Eu venho de uma formação de uma universidade pública, então eu defendo o SUS, eu defendo uma política pública de qualidade. E, para mim, é um prazer poder estar aqui com vocês essa noite, repassando informação, repassando conhecimento. Eu me coloco sempre à disposição. O professor Tiago, para mim, é uma pessoa fenomenal, uma pessoa que tem um trabalho aqui na nossa região com os idosos importantíssimo, não só com os idosos, com as pessoas todas, com toda a população. Então, ele tem um trabalho importantíssimo, agrega muito para a nossa população. E eu queria muitíssimo agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Live profissional na direção do nosso doutor em psicanálise, Luiz Braga. Um abração, doutor, para você e para toda a sua família, professor Tiago, para a doutora Mariana, com nossa equipe do TV Repórter, a página do professor Tiago e todos que nos acompanham. Uma ótima noite a todos, graça e paz. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Amém.